Muito bem, na entrevista técnica da semana a gente conversa então com o Glauberto Moderno Costa, engenheiro agrônomo com 29 anos de experiência na área de tecnologia de aplicação, e ele esteve neste último dia 13 de dezembro realizando uma capacitação a convite da Nortox para a área técnica da Cotriel a respeito dessa questão toda de tecnologia de aplicação. E é um assunto muito pertinente, né, Glauberto, visto o momento que nós estamos enfrentando, principalmente desses dias de tempo aberto, né, depois de tantos dias de chuva, e o produtor agora está tendo que correr atrás do serviço que ele não pôde realizar, e é muito importante a gente considerar três aspectos: a questão da deriva, da fitotoxicidade e também do travamento de cauda. Primeiramente vamos falar de deriva, né, que é um assunto que está muito em voga, principalmente devido a toda essa questão de dias abertos e também do vento, né, que são sempre preocupações muito latentes do nosso produtor. Saudação e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, saudação a todos vocês, cooperados, e a toda a equipe técnica da Cotriel. Agradecer por essa entrevista, agradecer a parceira Nortox. A gente tem um programa com eles desde o ano 2017, chama Programa Nortox no Alvo. Qual que é a ideia disso? Dentro da tecnologia de aplicação, que é uma ciência, a gente tem alguns pontos que são críticos. Um deles é a questão da deriva, como você citou. Outra questão da fitotoxicidade, que a turma fica se perguntando, né, por que dá fito, quais as razões. E também a história do travamento de cauda, diante de tantas necessidades técnicas que nós precisamos para conduzir a lavoura. E quando a gente fala de deriva, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando do manejo. O que é o manejo? O manejo fitossanitário de plantas daninhas, de pragas e doenças. E quando a gente precisa de efetividade, nós normalmente buscamos para otimizar o sucesso da aplicação de gotas menores. Quando falamos de gotas menores, nós estamos falando de aumento de risco de deriva. E a gente consegue manejar fisicamente a máquina. O que é manejar a máquina? Ajustar o tamanho da ponta versus a velocidade e volume de cauda. No entanto, essas pontas que buscam performance, elas têm um grande potencial de risco de deriva, que normalmente são as gotas de jato cônico vazio, jato cônico cheio, jato simples e jato duplo, que produzem gotas finas. Portanto, meu risco de deriva é alto. Aí, o que você, cooperado, tem que procurar o corpo técnico da Cotriel? Em que sentido? Buscar ferramentas. Uma delas é o uso de adjuvantes. Adjuvantes que performam bem, com validação científica, isso é muito importante, para que você, na dose correta, possa mitigar o risco de deriva. Isso que é muito importante. Então, o agrônomo que atende você, cooperado, ele precisa entender a sua máquina, das suas condições e posicionar corretamente esse adjuvante para que você extraia desta ferramenta o máximo de potencial para você evitar o risco de deriva. Lembrando que não é porque você colocou adjuvante que você pode trabalhar com qualquer condição de vento. Então você está acostumado lá a parar com vento de 10, 12, colocou adjuvante, não é para você romper essa barreira, para continuar parando. Por quê? Porque se você aumentar o trabalho com ventos mais fortes, você vai aumentar a deriva. O adjuvante deixou de performar. Então isso é importante para a gente entender esse requisito. Como é que está a questão atualmente da fitotoxicidade, que é algo que preocupa também muito o produtor? Nós estamos, né, como a gente disse no início, agora o tempo está voltando a estar com temperaturas altas, antes estava com temperaturas mais baixas, muito mais vento, muito mais umidade. Agora, como é que tem que ser essa preocupação com a fitotoxicidade? Um dos grandes motivos de fitotoxicidade está associado a dois pontos principais, tá? Quando se fala em fungicidas, que obrigatoriamente o óleo vem a contribuir na performance dos fungicidas, a gente tem que entender que as condições climáticas, né, com muito sol a pico, a soja, principalmente a soja, ela tende a virar, né, seu trifólio, e aquela parte de baixo da planta, ela não possui, Roger, proteção. A parte de cima, ela tem proteção, mas a de baixo não tem. E, obviamente, ali você vai acabar favorecendo a fitotoxicidade. Então, respeitar horários de pico é fundamental. Mas hoje nós vivemos um grande problema nas lavouras, que é fitotoxicidade derivado de herbicidas, principalmente os herbicidas inibidores de protóx e alguns pré-emergentes. O que acontece? É simples. Nós temos que buscar ferramenta de descontaminação química, não é mais descontaminação física. Descontaminação física, a Nortox tem as ferramentas que a Cotriel já trabalha, mas, no entanto, nós temos um grande problema que esses herbicidas, por uma questão assim cultural do brasileiro, que herbicidas trabalham com caudas mais ácidas,
Tudo bem, mas essas caldas mais ácidas com ambiente pH abaixo de 3 favorece aumento da solubilidade, somente dos pré-emergentes. E esses produtos ficam aderidos, presos na parede do tanque, Roger. E aí quando você faz uma outra calda, normalmente o pH tende a subir quando o fungicida, você começa a tirar esse produto que está preso ali, ele vai dar fito. Então nós precisamos fazer o uso de ferramentas, procure a Cotriel, que ela vai saber lhe orientar, a Nortox tem essas ferramentas, para você fazer uma descontaminação química. Isso é um processo, a máquina tem que ficar parada no mínimo 12 horas, com o produto ali dentro, para ocorrer a destruição desses herbicidas que estão presos às paredes dos tanques de mangueiras. Então nós temos que separar hoje o que temos: descontaminação física, de resíduos de produtos que ficam lá parados quando o pulverizador seca, da descontaminação química. Isso é muito importante. Bom, Alberto, para encerrar, a questão do travamento de cauda. Confesso que até nunca tinha ouvido falar desse assunto, né? Só tinha ouvido falar da questão de fazer a cauda, mas fazer um travamento de cauda. Como fazer esse bom travamento aí para obter os bons resultados? Na verdade, Roger, o travamento de cauda é um problema. Né? O conceito, a cauda travou. Né? Quando na verdade nós podíamos dizer, eu quero manter uma cauda padronizada, uma cauda ali sem problemas de floculação, sem problemas de decantação, sem problemas de sedimentação. Para isso eu tenho que seguir ordem de mistura. Isso é fundamental, seguir a ordem de mistura. As tabelas existem aí, tenho certeza que a Cotriel também tem as tabelinhas. Se não tiver, a Nortox tem a tabela que a gente construiu com base acadêmica. Uma vez respeitando, Roger, essa ordem de mistura, nós temos que respeitar também questões de formulação. Por exemplo, pó molhável, eu tenho que fazer a hidratação desse pó. E aí a proporção é 1:2. Para cada quilo de produto são 2 litros de água e você vai aumentando a proporção de água para que esse pó molhável ele se hidrate. E assim não venha ocasionar problemas dentro do tanque. O segundo ponto é WG, que é grão dispersivo em água. Eu tenho que respeitar a abertura desse grão. 1:10. Se eu não fizer isso, as ferramentas que hoje a Cotriel tem, que hoje vocês representam, como por exemplo da linha da Nortox, você acaba sobrecarregando o adjuvante, são adjuvantes para preparar a abertura das moléculas, e você acaba sobrecarregando e você tem que aumentar a dose. E às vezes o produto deixa de performar na dose padrão comercial. Então, um bom ordem de mistura, respeitando a formulação, quando você adiciona essas ferramentas preventivas, você mantém caudas estáveis e a máquina limpa do ponto de vista físico. Lembra, separa questões de herbicidas pré-emergentes, inibidores de protóxicos, que existe uma questão de aumento de solubilidade com pH baixo e aderência no tanque. Eu tenho que fazer uma descontaminação química. Então, evitar travamento de cauda significa ordem de mistura, respeitar a formulação e usar essas ferramentas, como a linha da Nortox, para manter a cauda estabilizada e a máquina limpa, cauda fluindo e o operador conseguir aplicar, o produtor conseguir aplicar sem se incomodar. E basicamente é isso. É claro, né, muito importante esse programa Nortox no Alvo, que você está junto aí, né, não é a primeira vez que a gente conversa, né, Alberto, e é um programa muito importante, então o produtor tem segurança da aplicação que ele fizer, ele vai fazer uma aplicação com segurança, né? O maior desafio, né, nós como profissionais da Cotriel, é a conscientização. Os programas de treinamento, eu quero finalizar dessa forma, os programas de treinamento, eles só têm sucesso quando a gente conscientiza. Então, hoje o treinamento com a equipe técnica foi mostrar as ferramentas, mas de uma forma que conscientize os técnicos que essas ferramentas têm que estar disponíveis, mas que a informação tem que chegar com clareza ao cooperado. Muito bem, obrigado. Alberto Moderno da Costa, ele que é engenheiro agrônomo com 29 anos de experiência na área de tecnologia de aplicação, que falou, a capacitação foi realizada, como ele descreveu, para a área técnica da cooperativa, a convite da Nortox, e essa capacitação ocorreu nesse último dia 13, a respeito da importância da tecnologia da aplicação. Entrevista técnica da semana.